seria fornecido pela combustão de uma camada de Oort de 27 quilômetros de espessura, envolvendo inteiramente o Sol. Ora, este astro, como o dissemos, é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Uma força misteriosa, a qual se deu o nome de gravitação universal, dirige em torno do astro central todo o sistema solar, planetas, satélites, asteroides, cometas, meteoros cósmicos etc., envolvendo numa mesma dominação todos os seres que o Sol ilumina. É esta mesma força que traça para a Lua a órbita elíptica que este astro descreve ao redor de nosso globo, e que arrasta numa corrida perpétua os satélites ao redor de seus respectivos planetas. É ela que, sob o nome de gravidade, garante os passos efêmeros do homem e do inseto na superfície da Terra, a fuga do peixe pelas águas, e o voo do pássaro nas planícies azuis. É ela que, sob o nome de afinidade molecular, dirige os movimentos dos átomos nas transformações invisíveis do mundo inorgânico e, para ir do mais pequeno ao maior, é ela ainda que, nas profundezas incomensuráveis do espaço, preside as revoluções longínquas dos sistemas estelares. É assim que, no seio da natureza, todos os fenômenos se encadeiam sob a força das leis universais, que é a mesma força que ergue periodicamente as águas do mar espumante, risca com cometas chamejantes as planícies etéreas, que a mesma fecundidade que povoa uma gota de água com milhares de infusórios deva produzir e desenvolver na imensidão dos seus milhares de nações e de criaturas. Em torno do Sol gravitam os mundos planetários, ei-los, tais como se revelam em observação telescópica. O primeiro planeta que se encontra indo do centro do sistema para sua periferia é Mercúrio. Recentemente, emitiu-se a hipótese, que um anel de asteroides deveria rodear o Sol aquém da órbita de Mercúrio, nas regiões mais próximas do astro do dia. Mas como esta teoria é muito nova, não podemos afirmar nada sobre esses pequenos corpos cuja importância, de resto, do ponto de vista de nossas considerações, é totalmente secundária. Além desta região central é que se movimentam os planetas, em órbitas concêntricas e quase circulares. Mercúrio está afastado do Sol 14.300.000 léguas. Seu ano dura quase 88 dos nossos dias. Sua rotação diurna se efetua em 24 horas que 5 minutos e 5 segundos. Fato digno de nota. A duração do dia é quase a mesma nos 4 primeiros planetas do sistema: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O globo de Mercúrio é muito menor que o globo terrestre. Seu diâmetro só mede 1.200 léguas, ao passo que o da Terra mede 3.183, mas sua densidade é cerca de 1/3 maior. O Sol se apresenta a um habitante de Mercúrio como um disco refulgente, 7 vezes maior do que parece aos habitantes da Terra, e variando acima e abaixo desta grandeza média, conforme as posições sucessivas do planeta em seu curso. Esta variação do disco aparente do Sol, maior para Mercúrio que para a Terra, poderia fazer com que seus habitantes reconhecessem bem mais facilmente que nós uma das primeiras leis do sistema do mundo, que os planetas seguem órbitas elípticas, das quais o centro do Sol ocupa o foco. As observações modernas demonstraram que este globo está rodeado de uma atmosfera muito densa, e que está coberto de cadeias de montanhas muito mais elevadas que as nossas. A luz e o calor que ele recebe do Sol são 7 vezes mais intensos que na superfície terrestre. O brilhante Vênus, estrela anunciadora da aurora e do ocaso, planeta mais radioso e provavelmente o que é conhecido há mais tempo, de todo o sistema, envolve a órbita de Mercúrio no círculo que descreve em 224 dias. 16 horas e 49 minutos em torno do astro central. Está afastado deste em 26.750.000 léguas, e recebe 2 vezes mais luz e calor que a Terra. Seus dias duram 23 horas e 27 minutos, quer dizer, 33 minutos a menos que os nossos.
Suas estações são muito mais diferenciadas que as nossas e só duram 2 meses cada. Sua extensão, sua massa, densidade e peso dos corpos na superfície diferem pouco dos elementos análogos do planeta que se lhe segue. Este globo está eriçado de esbeltas montanhas, das quais algumas excedem 40.000 metros de altura, e cercado de um envoltório atmosférico igualmente muito elevado, de constituição física semelhante à de nosso envoltório aéreo, e apreciável o suficiente para que distingamos, nesse mundo, a aurora e o declínio do dia. Como Mercúrio, Vênus quase sempre está coberto de nuvens. À distância de 37 milhões de léguas do Sol, encontramos a Terra, planeta análogo ao precedente sob numerosos aspectos, de mesmo tamanho, mesmo peso, rodeado como o outro de um fluido atmosférico, cumprindo seu movimento de rotação diurna em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, e percorrendo sua revolução anual em 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Este astro está acompanhado de uma lua ou satélite, que cumpre em 27 dias, 12 horas e 44 minutos. Seu duplo movimento de translação e rotação, a distância média de 96.109 léguas. A superfície deste satélite foi assolada por violentos cataclismos. As vastas crateras e picos sem número de que está atualmente coberto nos evidenciam os últimos vestígios das convulsões que o destruíram. Cerca de 20 milhões de léguas adiante, circula o planeta Marte, que apresenta também surpreendentes semelhanças com os planetas precedentes. Ele está em média afastado do astro central 56.350.000 léguas. Cumpre seu ano em 686 dias, 22 horas e 18 minutos, e sua rotação diurna em 24 horas, 37 minutos e 23 segundos. Os envoltórios atmosféricos que rodeiam este planeta e o seu precedente, as neves que aparecem periodicamente em seus polos e as nuvens que se estendem de quando em quando sobre suas superfícies, a configuração geográfica de seus continentes e de seus mares, sua meteorologia, as variações de estações e climas comuns a estes dois mundos, dão-nos fundamento para crer que estes dois planetas são, tanto um como o outro, habitados por seres cuja organização física deve oferecer mais de um caráter de analogia, ou, se um deles fosse votado ao nada e à solidão, o outro, que se encontra nas mesmas condições, deveria ter a mesma sina. Marte é acompanhado de 2 satélites. À distância de cerca de 100 milhões de léguas do Sol, existe uma ampla região que parece ter sido, outrora, o teatro de alguma grande catástrofe. De fato, nesta região, onde os astrônomos esperavam encontrar o planeta que as leis universais da natureza colocavam entre Marte e Júpiter, planeta anunciado de há muito por Kepler, Titius e outros, já se encontraram 75 fragmentos planetários cumprindo, independentemente uns dos outros, seus movimentos de translação em torno do centro comum de todo o sistema. Quiçá, admitindo a mais verossímil das teorias cosmogônicas, estes asteroides se devem a um despedaçamento em tempos primitivos do anel cósmico que deveria formar o planeta. Talvez sejam os fragmentos de um mundo que existiu outrora nesta parte do sistema, e que uma revolução geológica interior teria rompido, disseminando seus pedaços pelo espaço e deixando escapar seus gases interiores, que teriam podido formar traços cometários. Além da região em que se movem os planetas telescópicos, gravita o globo colossal de Júpiter, numa órbita afastada do Sol de 192 milhões de léguas. Malgrado a velocidade de sua rotação diurna, que se efetua em menos de 10 horas, e que só lhe dá, por conseguinte, 5 horas de dia propriamente dito, seu ano é 12 vezes mais longo que o nosso, e seus habitantes só contam 8 anos no mesmo tempo que nós contamos um século. Este mundo, que ultrapassa de 1.234 vezes nossa mesquinha esfera,
Está cercado de um envoltório gasoso no qual flutuam constantemente espessas nuvens que nos escondem a configuração geográfica de sua superfície. Sabemos, todavia, que grandes movimentos meteóricos se operam neste globo, seja no seio de sua atmosfera sulcada de brancas nuvens de cada lado do Equador, quer nas regiões marítimas, quer nos continentes. Observa-se, especialmente, que ventos alisos fazem correr brisas temperadas por suas regiões intertropicais. A quantidade de calor e de luz dirigida pelo Sol sobre a superfície de Júpiter é 27 vezes inferior à da Terra, para uma mesma área, e esta quantidade, que pode ser, como reconhecemos, tão considerável para os habitantes de Júpiter quanto é para nós, está distribuída numa medida constante e invariável a cada grau de latitude, do Equador aos polos. Este mundo não está submetido, como o nosso, às vicissitudes das estações, nem às bruscas alternativas da temperatura. Uma eterna primavera enriquece com seus tesouros. Seu diâmetro equatorial não mede mais que 35.500 léguas. Sua massa, igual a 310 vezes a massa terrestre, dá-lhe uma densidade específica que, relativamente às grandes dimensões do astro, não é maior que a do Carvalho, de modo que, para o mesmo volume, seria 4 vezes mais leve que a Terra. 4 satélites dão-lhe uma luz permanente que, unida dos longos crepúsculos, proporciona a este planeta noites relativamente curtas e constantemente iluminadas. O sistema de Saturno, a distância de 355 milhões de léguas do centro comum das órbitas planetárias, comporta, numa revolução de 30 anos, seu globo majestoso, que ultrapassa o nosso de 864 vezes, com seus anéis imensos, cujo diâmetro não é inferior a 71.000 léguas, e todo um mundo de satélites que abarca, no espaço, uma extensão circular de mais de 2 bilhões e 600 milhões de léguas quadradas. As estações de Saturno são mais bem marcadas que as da Terra, e duram, cada uma, 7 anos e 4 meses. Vemos, durante seus longos invernos, manchas esbranquiçadas aparecendo em seus polos, como na Terra e em Marte. Seu movimento de rotação se cumpre com velocidade prodigiosa, pois a duração de seu dia, muito semelhante ao dia de Júpiter, não excede 10 horas e 16 minutos. Esta velocidade provocou, nos polos, um achatamento considerável, de 1/10, tal como no planeta precedente, 17 avos, observação que nos dá ainda outra prova da universalidade das leis da natureza. As faixas alternativamente brilhantes e sombrias que aparecem nestes dois astros e que são índice certo das variações que se operam em suas atmosferas, a diversidade que se observa entre os tons das regiões polares e das regiões equatoriais, a magnificência do espetáculo da criação em Saturno, onde os jogos da natureza entre os misteriosos anéis devem ser, para seus habitantes, de um esplendor sem igual. E em Júpiter, onde se reúnem as condições mais favoráveis à existência, dizem-nos o quanto o domínio da vida está longe de estar limitado ao pequeno mundo que nos deu a vida. O planeta Urano gira a distância de 733 milhões de léguas, numa órbita elíptica que percorre em 84 anos e 3 meses. Seu diâmetro mede 13.400 léguas. É 74 vezes maior que a Terra e achatada em seus polos, como os precedentes. Sua densidade é um pouco inferior à do tijolo. A luz e o calor que recebe do Sol são 390 vezes inferiores que na superfície terrestre. Está cercado, como Júpiter, de um cortejo de 4 satélites. Suas distâncias ao planeta estão compreendidas entre 49.000 e 150.000 léguas. E suas respectivas durações de revolução, entre 2 dias e meio e 13 dias e meio. Estes satélites apresentam uma singularidade da qual não há outro exemplo no Sistema Solar, e a de movimentar-se de oeste para leste.
Esta singularidade fez pensar que o próprio planeta deve ter um movimento de rotação retrógrado, e que gira do Oriente para o Ocidente. A observação telescópica ainda não pôde verificar este fato. O afastamento considerável, 700 milhões de léguas, que nos separa desse mundo impedindo-nos de distinguir qualquer coisa em sua superfície. Por fim, o último planeta conhecido do sistema, cuja descoberta, que data de nossos dias, lançou tão vivo brilho sobre a certeza dos dados científicos modernos, e principalmente sobre o poder da análise matemática. O planeta que recuou em quase 400 milhões de léguas os confins do domínio planetário, e que encerra apenas provisoriamente este império imenso, descreve, a distância de 1 bilhão e 100 milhões de léguas do centro do sistema, uma órbita cuja grandeza linear ultrapassa 7 bilhões de léguas. A esta distância assombrosa, de onde o disco solar parece 30 vezes menor em diâmetro e 900 vezes menor em superfície do que visto de nosso posto terrestre, a mesma força de gravitação dirige sua revolução anual, sua rotação diurna e os fenômenos que se produzem na superfície. O ano de Netuno é igual a 164 dos nossos. As estações duram cada uma mais de 40 anos. Sua densidade é mais ou menos igual à da madeira da faia. Seu volume ultrapassa em 84 vezes o da esfera terrestre. Este planeta é acompanhado de uma lua, que cumpre seu duplo movimento de translação e de rotação, simultânea para cada satélite, em 5 dias e 21 horas, a distância de 100 mil léguas do planeta. Antes de terminar essa exposição do sistema planetário, seria bom observar que se nossos meios de investigação não puderam se estender ainda senão à distância de Netuno, quer dizer, 1 bilhão de léguas do foco central, é certo que o Império do Sol não fica apenas dentro destes limites. Numerosos cometas descrevem órbitas mais extensas, órbitas cujo percurso necessita de milhares de anos. Mundos planetários desconhecidos circulam, muito provavelmente, nessas regiões presentemente inacessíveis, e levam bem além de Netuno as fronteiras do sistema planetário. O limite de nossa visão e de nossa ciência não prejuga em nada o universo solar. A distância que separa o nosso Sol da estrela mais vizinha ultrapassa em 8.000 vezes a distância de Netuno ao Sol. Vemos que a arena é grande, para as revoluções dos astros. E deve-se considerar que esta extensão não é vazia de mundos. Para resumir a descrição precedente, observemos que todos os planetas do sistema se interligam por grandes analogias, e que, se há qualquer distinção convencional a estabelecer para facilitar a discussão de nossa teoria, elas se dividirão naturalmente em dois grupos, separados pela região dos asteroides. Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte formarão o primeiro grupo, que será caracterizado pela proximidade do astro luminoso, pela exiguidade de cada um dos 4 planetas que o compõem, pela brevidade de seus anos e pela duração equivalente de seus respectivos dias, e enfim pelos elementos geodésicos análogos, e pela mesma classe no mundo planetário. Para cada um destes mundos, mesma classe, mesma história, mesma aparência e, sem dúvida, mesmas condições de existência e mesmo papel no universo. O segundo grupo, igualmente formado por 4 planetas, será destacado pelas dimensões colossais das esferas que o compõem, pois a menor destas esferas, Urano, ainda é maior que os 4 planetas precedentes reunidos. Destacar-se ainda pelo número de satélites que acompanham esses astros em seu curso, pela lentidão de suas revoluções anuais e a rapidez de seus dias, e pela supremacia que conquistaram sobre os outros mundos a sua importância nos movimentos celestes e sua imponente majestade nessas regiões imensas do universo solar. Esta divisão estabelecida e o conjunto do sistema exposto, convém examinar e discutir as causas astronômicas de habitabilidade ou inabitabilidade de cada um dos mundos planetários. Tal será o objetivo do estudo seguinte. 2.
Estudo comparativo dos planetas. Posição da Terra no sistema. Condições de habitabilidade dos mundos. Quantidade de calor e luz sobre cada planeta. Número dos satélites, seu papel. Habitabilidade da Lua, do Sol, dos cometas. As atmosferas na superfície dos mundos. Propriedades importantes: o ar e a água. Tamanhos, superfícies e volumes. A Terra vista de Júpiter, nosso mundo comparado ao Sol. Densidade dos planetas. Peso dos corpos na sua superfície. O peso do Sol. Conclusão tirada do estudo dos mundos planetários. Ao abordar o estudo comparativo dos planetas, o primeiro ponto que reclama nossa atenção é a posição ocupada pela Terra em nosso sistema. Ora, fazendo a suposição, completamente gratuita, é verdade, de que conhecemos o número total dos planetas, restringindo por um instante nossas conclusões a este número determinado pela ciência de hoje em dia, e estabelecendo nossas considerações sobre esta base sobre as distâncias respectivas dos planetas ao astro radioso, observaríamos de início que a Terra é a terceira em 9, os asteroides contando como um só, e que, por conseguinte, ela não é caracterizada nem por sua proximidade, nem por seu distanciamento, nem por uma posição mediana. Diríamos, a seguir, que ela está quase 3 vezes mais afastada que Mercúrio e 30 vezes menos que Netuno, e que nem está situada no meio do raio dotado para o Sistema Solar, pois este ponto cai entre a órbita de Saturno e de Urano, donde concluiremos que, sob este primeiro ponto de vista, a Terra não se distingue dos outros planetas. Mas esta consideração, atendo-se a dados muito provavelmente incompletos, não tem outro objetivo senão subtrair aos nossos adversários o argumento no qual pretendem se apoiar quando pretendem combater, em nome da posição da Terra no sistema, a doutrina da pluralidade dos mundos, e sua medíocre importância se apaga diante das determinações a seguir. Considerando a quantidade de calor e de luz que os mundos planetários recebem do Sol, sabendo que a intensidade de cada um deles varia, todas as coisas mantendo-se iguais, na razão inversa do quadrado das distâncias, descobrimos que Mercúrio recebe 7 vezes mais luz e calor que nosso globo, Vênus 2 vezes mais, Marte a metade, os planetas telescópicos 7 vezes menos. Júpiter 27 vezes menos, Saturno 90 vezes menos, Urano 390 vezes menos e Netuno 900 vezes menos. Essas distâncias respectivas dos planetas ao foco solar, entre os quais a da Terra não representa nenhum privilégio, determinam uma diminuição gradual na temperatura de sua superfície, de Mercúrio até Netuno. Essas distâncias devem ser tomadas como bases fundamentais em nossas pesquisas sobre esta temperatura. Segundo os célebres trabalhos de Fourier, sabemos, sem dúvida possível, que o calor interior do globo, seja qual for o seu grau de intensidade, só tem fraca ação sobre o estado térmico da superfície, relativamente à ação do Sol. A teoria matemática do calor fez brilhantes progressos desde Buffon, e esses progressos não permitem mais crer hoje em dia que o fogo central tem uma influência exclusiva sobre a temperatura da crosta resfriada. A existência de uma elevada temperatura no interior da Terra e de um centro ígneo foi reconhecida pelo aumento constante do calor a partir da superfície, seja qual for o lugar que se experimente. Aumento que de modo algum existiria se apenas o Sol agisse sobre o globo. Demonstrada a existência desse calor interno, pode-se procurar avaliar sua influência na superfície do solo, medindo o grau de facilidade com o qual as camadas situadas imediatamente abaixo do solo permitem que este calor as atravesse. Ora, todas as observações coletadas e discutidas mostraram que a influência do calor central é atualmente quase insignificante, na superfície da Terra. Nos tempos primitivos, nosso planeta se ressentia ainda de sua origem ígnea,
e sua temperatura exterior era sem comparação com aquela que observamos desde os tempos históricos. Mas a imaginação pode, com dificuldade, formar uma ideia das eras que se passaram desde as primeiras épocas da natureza. A relação que existe entre a duração do dia e o calor do globo nos ensinou que o volume da Terra diminuía enquanto sua massa esfriava, todo decréscimo de temperatura correspondendo a um acréscimo da velocidade de rotação, ora, resulta, das observações astronômicas, que desde Hiparco, quer dizer, há 2000 anos, a duração do dia não diminuiu nem um centésimo de segundo. Pode-se afirmar, a partir disto, que a temperatura média do globo só variou uns 170 graus em 2000 anos. Parece, de resto, demonstrado que a Terra não esfria numa quantidade apreciável no intervalo de 1.280.000 anos. Pode-se avaliar por isto há quanto tempo a Terra está sujeita ao regime atual, regime durante o qual, como dissemos, a influência do calor central é quase insignificante na superfície. As conclusões obtidas por experiências feitas em nosso planeta podem ser aplicadas aos outros mundos de nosso sistema, tudo convidando-nos a crer que estes mundos têm a mesma origem que o nosso. A causa preponderante do calor na superfície dos planetas corresponde às suas distâncias respectivas ao astro do dia. Mas, sempre dando a este valor a parte que lhe faz jus aqui, não se deve perder de vista que nossas determinações se aplicam implicitamente ao globo terrestre, que substituímos, sem dúvida, por cada um dos planetas estudados. E possível que em certas terras do espaço, o fogo central tenha ainda uma ação poderosa sobre os fenômenos orgânicos que se operam na superfície, assim como em certos planetas a criação pode estar apenas no início de sua obra, e o homem ainda não apareceu. Para resolver este problema do calor na superfície dos mundos, seria preciso termos dados que ainda nos faltarão por um bom tempo. Seria preciso que conhecêssemos, por exemplo, a diafaneidade, a densidade, a composição química e as propriedades físicas das atmosferas ambientes, pois sabe-se que elas agem como imensas estufas quentes, que deixam passar em maior ou menor quantidade os raios solares para aquecer seus planetas, e que se opõem, em seguida, com maior ou menor eficácia, a que este calor escape pela radiação. Esta propriedade, convenientemente proporcionada às distâncias, bastaria para dar uma mesma temperatura média a mundos diversamente afastados do Sol. Seria também preciso que conhecêssemos a natureza dos materiais que constituem cada um dos corpos planetários, e que não têm a mesma capacidade quanto ao calor, configuração orográfica e oceânica, e as circunstâncias próprias para fazer variar notavelmente o calórico absorvido ou refletido, a cor geral e tons locais das diversas superfícies, o grau de secura ou umidade ordinária do solo, ou a evaporação mais ou menos frequente das massas líquidas, a altura das montanhas, a higrometria e a isotermia dos globos, seu estado elétrico e magnético, enfim, o estado calorífico próprio de cada uma das esferas celestes. Seria preciso também que conhecêssemos 1000 causas influentes das quais não podemos fazer a menor ideia, julgando toda a criação pelos fenômenos terrestres, os únicos que podemos observar, e encontrando-nos na impossibilidade de imaginar as causas das quais não temos ao menos uma noção, aqui embaixo. Que nos baste compreender que todas as objeções que derivam do afastamento ou da proximidade do Sol, e que parecem impedir a existência de seres vivos em certos mundos porque seriam queimados, e em outros porque seriam congelados, não são de nenhum valor, quando são opostos ao poder eficaz da natureza, e que, em consequência, seja que esta toda poderosa natureza produza nessas regiões seres organizados para o estado normal do planeta, ou que ela atenue as circunstâncias extremas que são geralmente desfavoráveis às funções dos organismos vivos, não é menos certo que, sob este novo ponto de vista, a posição da Terra não a distingue em nada dos outros mundos planetários.
Abordemos outros pontos de semelhança. Considerando os satélites como colocados no céu não somente para iluminar a noite, mas ainda para determinar o fluxo e o refluxo do oceano e da atmosfera, o movimento dos meteoros e a produção de diversos fenômenos atmosféricos, observaremos que certos planetas possuem até 8 deles, e que a Terra está longe de ser privilegiada sob este aspecto. Aqui temos uma observação importante a dirigir a certos partidários das causas finais, que admiram, com razão, essas luminárias cuja suave claridade substitui, à noite, a ofuscante luz do dia, mas que erram ao pretender que a Lua e os satélites não serviriam para nada se não prestassem alguns serviços a seus planetas, e que esta é sua única razão de ser. Vamos fazê-los observar simplesmente que seu argumento pode ser voltado, com vantagem, contra eles. Com efeito, os habitantes destes pequenos mundos certamente têm um direito de se julgar privilegiados e sustentar que a Terra e os outros planetas, que refletem muito mais luz, foram formados expressamente para iluminar suas noites tão longas. E esta maneira de ver é tanto mais fundamentada por os planetas ultrapassarem em muito os satélites em extensão reflexiva. Assim sendo, a Terra envia 13 vezes mais luz à Lua do que ela nos dá, e, malgrado o número de satélites de Saturno, Urano e Júpiter, a diferença ainda é mais marcada. Seja qual for o lado pelo qual se examine a questão, não só a Terra é menos favorecida que os grandes planetas, mas o é ainda menos que os próprios satélites. Para dissipar completamente a oposição daqueles que invocam, neste sentido, a causalidade final e que aplicam tão superficialmente as grandes obras da natureza, observaremos, com Arago, que, para satisfazer as suas opiniões, seria preciso que os planetas tivessem tantos mais satélites a seu serviço quanto mais afastados estivessem do Sol, o que não é verdade, com Laplace que, para uma iluminação permanente das noites de nosso mundo, seria preciso que a Lua, sempre em oposição, e a uma distância quádrupla daquela em que está, cumprisse um ano sua revolução numa órbita abarcando a da Terra e no mesmo plano, o que não é verdade. Nem poderia ser, com Augusto Comte, que o melhor para este, seria ter 2 satélites dispostos de maneira que o nascer de um coincidisse com o ocaso do outro. O que aconteceria se estes 2 satélites circulassem numa mesma órbita, ficando constantemente afastados um do outro em 180 graus de longitude, o que tampouco seria possível. A nossos olhos, a Lua tem outro destino a cumprir que não o de rolar solitariamente em redor de nosso globo. Ou ela é habitada, ou foi habitada, ou virá a ser habitada. Que o telescópio nos mostra a solidão de suas paragens e a esterilidade de seu hemisfério visível, é fato da observação, é verdade, mas é um fato que não nos autoriza a negar nada, nem nos permite afirmar coisa alguma, no estado atual de nossos conhecimentos. E mesmo que a ausência de toda a atmosfera, e portanto de todo o líquido, na superfície deste hemisfério, esteja superabundantemente demonstrada, isto ainda não implicaria na desabitação do satélite. Há quase toda uma metade deste satélite que nos é inteiramente subtraída, e que nos ficará eternamente desconhecida. Lá, mares podem recortar continentes férteis, e florestas sombrias vestir as montanhas. Lá, os animais podem ter encontrado um asilo e condições de vida. Lá, uma humanidade pode viver e florescer sem que nos seja possível ter a menor suspeita dela. Mas mesmo fora desta hipótese, que reconhecemos ser completamente conjetural, a desabitação de nosso satélite não provaria que não tenha sido habitado outrora. Ele sofreu revoluções geológicas formidáveis, das quais seus inumeráveis vulcões conservam ainda hoje eloquentes vestígios. Qual teria sido então a vitalidade deste astro vizinho? E será que todo tipo de vida seria impossível nas condições atuais? As diferenças essenciais que existem entre este mundo e o nosso devem nos dissuadir de poder julgar seu estado de habitação,
A questão não pode ser atualmente resolvida, e o pró e o contra podem ser igualmente defendidos. Ao proclamar a habitabilidade da Lua e dos satélites, estamos longe de lançar para a sombra as vantagens que estes astros secundários proporcionam a seus respectivos planetas. Dizemos, ao contrário, que a Lua é uma companheira bem útil da Terra, útil sob o aspecto da mecânica celeste, para os movimentos oscilatórios do globo, útil sob o aspecto da vida astral do planeta, para sua meteorologia, ainda tão misteriosa, útil sob o aspecto de sua habitação viva, na iluminação de suas noites e nas influências que ainda se pode apreciar na economia dos seres, vegetais e animais. Dizemos, ademais, que as vantagens que recebemos de nosso satélite não foram reconhecidas em sua multiplicidade, nem apreciadas em toda sua extensão. Mas se logo acrescentarmos que as visões da onipotência não parecem parar aí, e que seria uma pretensão próxima do ridículo afirmar que somos o objetivo único da criação da Lua, e que este astro, sobre o qual foram distribuídas certas condições biológicas particulares, só teria, desde a sua formação, perspectivas de uma esterilidade permanente e uma morte eterna. A questão das causas finais, levantada pela habitabilidade dos satélites, leva-nos ao terreno da questão da habitabilidade do Sol, dos cometas, dos astros que não parecem ter sido criados para si mesmos, mas tendo em vista outros mundos. O Sol, esta fonte abundante de luz e de vida que sustenta em nossos mundos tantas raças e seres organizados, este eixo central cujo domínio garante a estabilidade, a regularidade e a harmonia dos movimentos planetários, o Sol, como dizíamos, tem como objetivo principal a função bem determinada de sustentar o sistema nos vazios do espaço. Mas se considera que uma grande multiplicidade de ações é ordinariamente efetuada nas obras da natureza, e que este poder essencialmente agente tende constantemente a maior soma de trabalho útil, tirando proveito das forças, na aparência, as mais fracas, nos lugares onde menos se suporia sua presença ou a possibilidade de sua ação, admitir-se-ia que a indispensável utilidade do Sol como sustentáculo e foco dos mundos se acrescentaria ainda a utilidade mais admirável por seu luxo de ser a morada de inteligências elevadas, ocupando essa terra radiosa que não conhece as noites nem os invernos, cujo esplendor eclipsa a todos os outros, e que fica suspensa como uma região magnífica, enriquecida, talvez, com as produções mais opulentas da natureza. As obras da criação concorrem sempre para o efeito mais útil ser, no final, o mais completo. Mas apressemo-nos em dizer que estas conjecturas são puramente hipotéticas, sedutoras, quem sabe, mas longe das razões e fatos sobre os quais se apoia a doutrina geral da pluralidade dos mundos. Seria vão, e sem sentido, querer tratar cientificamente a questão dos habitantes do Sol. O inglês Knight, em um livro onde tentou explicar todos os fenômenos da natureza pela atração e repulsão, o Dr. Eliot, que foi absolvido num debate perante um júri por ter pretendido que o Sol era habitado e assim passado por louco, William Herschel, que veio, 8 anos mais tarde, esposar essas ideias que valeram a seu autor o título de louco, e a vida, e proclamar a habitabilidade do astro solar, Bode, o astrônomo alemão, que redigiu uma dissertação sobre a felicidade dos solarianos, e muitos astrônomos de nosso século, no número dos quais citaremos um bolo de Arago, acreditaram, é verdade, nesta habitabilidade, e adotaram a teoria da constituição física solar que parecia permitir a habitação. Outros sustentaram não só que este astro era habitado, mas ainda, a exemplo de Bode, que era a imensa morada de delícias e longevidade, e que as vantagens biológicas mais preciosas foram dadas ao mais importante dos mundos do sistema, ao que domina todos os outros, que os governa, e que os envolve em seus raios benfazejos de calor e de luz. No entanto,
Quem quer que se dedicasse a especulações arbitrárias sobre seu grau de habitabilidade e sobre seu gênero de habitação, se engajaria no erro desde os primeiros passos. Pelo que vimos, os trabalhos mais recentes da astronomia física não nos autorizam a crer, como há 20 anos, com Arago, que a população do Sol possa ser análoga às planetárias. Ela é, sob todos os pontos de vista, radicalmente distinta. Esta não é razão para adiantar que não haja lá nenhuma espécie de ser, é apenas para crer que o Sol só poderia ser habitado por seres diferindo essencialmente de nós em todos os caracteres. Entre os corpos celestes cujo destino não parece ser o de sustentar a vida e a inteligência, e cujo estado cósmico parece até incompatível com os fenômenos da existência, mencionaremos esses astros cabeludos com caudas chamejantes, outrora o terror de todos, e agora o preferido dos curiosos. Os cometas, com efeito, não poderiam ter o menor lugar em nossas considerações sobre a pluralidade dos mundos. Sua origem, sua natureza, sua função na economia do sistema e seu objetivo final nos são desconhecidos. Hóspedes misteriosos do espaço, vemo-los errar de um mundo para outro, esquecer as distâncias, ignorar as fronteiras dos estados celestiais, e franquear impetuosamente as grandes extensões em seu curso descabelado. Alguns deles passaram perto de nós e permanecem cativos, sob a rede da atração solar. Outros, semelhantes a gigantescos quirópteros abrindo suas asas vigorosas, desvencilharam-se dos liames e saíram esvoaçando pelas profundezas do infinito. Sombras ligeiras, vapores imensos, criações móveis, que são, e por que são? Emitiam a opinião de que, tendo em vista as variações incessantes de sua temperatura, desde o calor tórrido até o frio glacial, que fazem deles uma morada inóspita, deveriam provavelmente servir de lugar de suplício para os danados. Outros sistemas de explicações, mais ou menos engenhosos, foram aplicados a eles. Não vamos acompanhar estes atrevidos romancistas em suas especulações hipotéticas. Consideremos agora a questão das atmosferas na superfície dos planetas, as propriedades dos envoltórios aéreos sobre a economia dos seres e sua influência no sistema físico de cada mundo. Na Terra, a atmosfera é uma mistura composta de 79 partes de azoto e 21 de oxigênio, e desde o peixe, que respira por brânquias, até o homem, cujo aparelho pulmonar é o mais perfeito, é a esta composição química, um pouco mais ou um pouco menos modificada, segundo as influências locais, que os animais devem o sustento de sua vida. Há mesmo vegetais que respiram de dia por um modo inverso ao nosso, e de noite por um modo semelhante. O ar é, pois, o alimento primeiro indispensável da vida terrestre. Todo ser vivo depende da atmosfera, pois todo ser vivo carrega dentro de si um aparelho mecânico e químico de respiração construído segundo a natureza íntima desta atmosfera. Além das propriedades relativas à respiração, indispensável para a vida do globo, o fluido atmosférico possui outras, não menos notáveis. Se, para as funções internas do corpo, o aparelho pulmonar está organizado de maneira a transformar incessantemente o sangue venoso em sangue arterial, e a renovar assim sem cessar os princípios de nossa vida, para as funções externas, e especialmente as do ouvido e da vista, estão dispostos em condições de receber e de transmitir ao cérebro as influências exteriores das quais a atmosfera é o meio. De um lado, o mecanismo dos órgãos vocais imprime à atmosfera as vibrações que constituem o som e que levam a voz ao mecanismo do ouvido. De outro, o mecanismo do ouvido, de uma suscetibilidade correlata, recebe essas vibrações e é o seu intérprete para o senso íntimo do pensamento. Todo mundo desprovido de atmosfera seria, por isto mesmo, um mundo de surdos mudos, uma morada de eterno silêncio. O que acabamos de dizer para o sentido auditivo terá aplicações diferentes para o sentido da visão. Sabe-se, com efeito, que a difusão da luz é devida à massa atmosférica,
e que sem esta, nunca haveria coisas visíveis, senão os objetos expostos diretamente à luz solar. Não haveria sombra nem penumbra, a claridade esfuziante do sol ou a obscuridade completa da noite, nem aurora nem crepúsculo, nem transições nos fenômenos da luz, e daí, nenhuma habitação possível ao ar livre, e todo um novo gênero de vida incompatível como o que mencionamos aqui. E isto não é tudo. Sem atmosfera, nada de nuvens, uma luz monótona e fastidiosa, uniformemente vertida pelo astro ofuscante, sem a menor diversidade de aparência no céu. Que dizíamos sobre o céu? Não haveria céu. Este azul límpido que encanta nossa visão, seria substituído por uma imensidade negra e lúgubre. O globo do Sol, na Lua e as estrelas o percorreriam sós em seu trajeto periódico. Os jogos esplêndidos da Lua em nosso céu, da manhã e do anoitecer, as radiações douradas da aurora sobre nossas paisagens que despertam, as nuvens vermelhas e as glórias do crepúsculo sobre nossas montanhas, as criações fantásticas de mil cores que se sucedem ao nosso redor, todas essas maravilhas seriam desconhecidas para um tal mundo privado de atmosfera, mono-império que relembra as regiões silenciosas e vazias do purgatório onde Dante encontrou os espíritos do limbo. Mas vamos mais adiante. A atmosfera envolve nosso globo como uma estufa quente que conserva o calor solar e o calor terrestre. Sem atmosfera, o calor e a luz do Sol seriam devolvidos aos espaços celestes, e nosso globo seria totalmente reduzido à sorte das grandes alturas dos Andes, do Himalaia e dos picos alpinos, onde a atmosfera rarefeita só reina sobre um deserto de gelo e morte eterna. Vamos mais longe ainda na exposição dos resultados funestos que acompanham inevitavelmente a ausência de atmosfera, e no estudo das vantagens que devemos ao envoltório que cobre a superfície do globo. Sabe-se que a água constitui o elemento principal de todos os líquidos em ação na economia terrestre, seja nos vasos sanguíneos do animal, seja no tecido das plantas, que este elemento é, quase tanto quanto o ar, indispensável às funções da vida terrestre, e que sem eles transformações orgânicas não poderiam se efetuar em um ou outro reino. Ora, a própria existência da atmosfera é uma condição necessária para a existência da água, ou de qualquer outro líquido na superfície de um astro. Sua ausência implica por isso mesmo na ausência desses líquidos, todo acúmulo de águas necessitando, para se formar e se manter, de uma pressão atmosférica qualquer. Todos os mundos que fossem desprovidos de atmosfera seriam, ao mesmo tempo, desprovidos de todas as espécies de líquidos, e vemos que, se a vida tivesse aparecido em sua superfície, só poderia ser sob uma forma e num estado radicalmente incompatíveis e sem o menor caráter de analogia com as manifestações da vida sobre a Terra. Tais são as propriedades da atmosfera terrestre. Mas aqui, como precedentemente, nosso mundo não recebeu o menor favor, e, talvez à exceção da Lua, todos os mundos onde se pode aplicar medidas relativas a este tipo de determinação foram encontrados como providos de atmosferas. Em Vênus, os fenômenos crepusculares, as manchas das nuvens, revelam a sua existência. Em Marte, tempestades se erguem sobre os mares e vão, em volumosas nuvens, refrescar os continentes. Em Júpiter e em Saturno, nuvens análogas correm de cada lado do Equador e sulcam essas regiões com faixas brilhantes. Daqui observamos, sob as esteiras de vapores que atravessam as suas atmosferas, os ventos salutares e benéficos que sopram sobre aqueles campos longínquos, as evaporações que se erguem pelos ares e se condensam em nuvens, as nuvens que caem em chuvas refrescantes e que trazem a fertilidade para as pradarias. Julgamos ver, nesses mediterrâneos e oceanos entrecortados, os traços de união que aproximam os povos e que são o veículo do comércio internacional, e sobre os fatos que se destacam deste estado de coisas, cujo conjunto oferece tantas analogias com o que se passa na Terra. Vemos lá, tanto quanto aqui,
nações inteligentes entregues a todas as atividades de uma civilização progressista. Quando falamos das atmosferas dos planetas ou de suas condições aquosas, não afirmamos com isto que por lá haja ar ou água, idênticos ao ar que respiramos e à água de nossas fontes. Nada nos prova que os líquidos ou os gases planetários sejam de uma composição idêntica dos líquidos e dos gases terrestres. Somos de opinião, ao contrário, que eles podem diferir, porque se encontravam, na época em que se formaram, em condições totalmente diferentes das que presidiram a formação das substâncias terrestres. É tão mais importante apoiar-se sobre esta maneira de ver que certos autores modernos, que escreveram sobre a pluralidade dos mundos, enganaram-se grosseiramente imaginando, contra toda evidência, que todo o meio atmosférico tem como expressão 0,208 mais 0,792 as, e todo o acúmulo de água como notação química em equivalentes. Isto inevitavelmente os conduziu às conclusões as mais errôneas. Habituamo-nos aqui aos três estados diferentes dos corpos, determinados pela quantidade de calor existente ao nosso redor, e somos levados a ver nos outros mundos condições análogas às da Terra. Mas, aprofundando a questão, chegamos a uma opinião contrária, e descobrimos que a composição dos corpos difere conforme o mundo, tanto por causa da diversidade original destes, quanto pelo seu estado calorífico atual. Este estado calorífico apenas bastaria, por exemplo, para reduzir a parte dos líquidos e até dos gases terrestres ao estado sólido, em Urano e em Netuno, e para elevar ao estado gasoso, em Mercúrio, um grande número de corpos que estão no estado líquido na Terra. Como seria irracional imaginar sobre todos os outros mundos água, ar e substâncias idênticas à água, ao ar e às outras substâncias do globo terrestre? A física está aí, de resto, para nos ensinar que os três estados sob os quais os corpos nos aparecem, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, não são senão as transformações que todos os corpos podem sofrer, e que são determinadas pela natureza desses corpos, pelo calor ambiente, pela gravidade e pela pressão atmosférica. Se considera de início o fenômeno da fusão, quer dizer, a passagem do estado sólido para o estado líquido, vemos que o grau de temperatura em que se opera difere para cada substância. É assim que o mercúrio passa do estado sólido para o líquido a 39 graus acima de zero, a água, ao grau, o potássio, a 55 graus acima de zero, o enxofre, a 110 graus, o estanho, a 228 graus, o chumbo a 335 graus, o zinco a 500 graus, a prata a 20 graus do pirômetro, quer dizer, a 2020 graus. O ouro, a 2.900 graus, etc. Vemos aqui uma diversidade tão grande quanto a das substâncias, e que levanta toda a dificuldade relativa aos outros mundos. Se considera o fenômeno da ebulição, quer dizer, a passagem do estado líquido para o gasoso, a diversidade é mais admirável ainda, pois aqui não é somente a temperatura que age, mas também o estado da atmosfera. Os líquidos se evaporam quando a força elástica de seu vapor é igual à pressão atmosférica. Assim a água, que evapora 100 graus sob a pressão barométrica ordinária, 76, evapora muito mais rápido nas montanhas, onde a pressão é menor. No Monte Branco, por exemplo, a temperatura da ebulição da água é apenas de 84 graus, sob o recipiente da máquina pneumática, onde o ar é de rarefação extrema. A água ferve a temperatura ordinária. Reciprocamente, se a pressão aumenta, a ebulição é retardada. Só ocorre, por exemplo, a 121 graus, quando a pressão é igual a 2 vezes a pressão atmosférica ordinária. O mesmo ocorre para outros líquidos. O éter passa do estado líquido ao estado gasoso a 35 graus somente, porque a este grau de temperatura a força elástica de seu vapor é igual à pressão atmosférica.
o álcool, a 94 graus, pela mesma razão, o mercúrio a 360 graus, etc. De outro lado, os gases se liquefazem sob certas pressões, por exemplo, o ácido sulfuroso se liquefaz sob a pressão de 2 atmosferas, o hidrogênio sulfurado sob a pressão de 17, o ácido carbônico sob a pressão de 36, etc. Aplicado à diversidade de natureza dos mundos planetários, o quadro geral da física dos corpos terrestres estabelece com autoridade na sua superfície um conjunto de transformações inorgânicas particulares, apropriadas à natureza específica de cada mundo. Acrescentemos agora, para completar a questão das atmosferas, que mesmo quando nos é impossível constatar a existência de uma atmosfera em torno de um globo, não é para dizer com isto que ela não existe. Isto significa somente que ela escapa aos nossos meios de observação. Na Lua, por exemplo, as experiências de polarização não indicaram acúmulo de água na sua superfície, e as observações de ocultações de estrelas ou de planetas deixando suspeitar por vezes de ligeiros traços de atmosfera, não provaram que haja uma atmosfera normal. A questão é por isto respondida negativamente. De modo algum. Pois de um lado, o hemisfério que nos é perpetuamente invisível nos é, por força, desconhecido, e pode estar revestido de uma camada atmosférica cuja existência poderemos nunca constatar. Por outro lado, se refletir nas pequenas dimensões de nosso satélite, na sua pequena massa e na sua medíocre densidade, conviremos que ele poderá ser dotado de uma atmosfera ligeira, cuja altura seria muito pequena em comparação à da nossa, e que, ocupando apenas seus vales e planícies baixas, estaria longe de atingir o cume de suas gigantescas montanhas. Devemos examinar agora as relações de tamanho e superfície que caracterizam os planetas entre si. Este exame nos mostrará, como os precedentes, que a Terra não foi distinguida entre os outros corpos celestes, que não é nem a menor em superfície, nem a mediana, nem a mais extensa. O diâmetro de Marte é 2 vezes menor que o da Terra, o que dá a este planeta uma superfície 4 vezes menor que a do globo terrestre. Mercúrio também é um mundo inferior ao nosso em extensão, mas acima da Terra, contamos, ao contrário, outros, incomparavelmente mais vastos, distarte. Enquanto que o diâmetro médio de nosso globo não mede mais que 3.200 léguas, o de Saturno mede 28.650 e o de Júpiter perto de 36.000. A superfície de Saturno é 80 vezes maior que a da Terra, e mede nada menos que 25 bilhões e 200 milhões de léguas quadradas. A superfície de Júpiter é ainda de 1,5 vezes maior e se estende por 40 bilhões de léguas. Esta comparação lembra uma das páginas mais engenhosas do livro de Fontenelle, onde a marquesa lhe pergunta se os habitantes de Júpiter puderam constatar a existência de nosso pequeno globo. A boa fé, responde-lhe o filósofo, receio que lhes somos desconhecidos. Seria preciso que vissem a Terra, 100 vezes menor do que nós vemos o seu planeta. É muito pouco, e eles não a veem. Eis somente o que poderíamos crer melhor para nós. Haveria em Júpiter astrônomos que, depois de se dar a muito trabalho em montar excelentes lunetas, depois de escolher as mais belas noites para observar, descobririam no céu um pequeno planeta que jamais viram antes. De início, apenas o jornal dos cientistas daquele país falaria dele. O povo de Júpiter não o ouve falar, ou apenas ri. Os filósofos que com isto têm suas opiniões destruídas determinam-se a não crer em nada disto. As pessoas sensatas duvidam. Observa-se mais, reencontra-se o pequeno planeta, certifica-se de que não é uma visão, e por fim, graças a todos os esforços dos sábios, fica-se sabendo em Júpiter, que nossa Terra está no mundo. Mas nossa Terra não é nós. Não se tem a menor suspeita de que ela possa ser habitada, e se alguém vier a imaginá-lo, Deus sabe quanto todo Júpiter zomba dele.
Poder-se-ia dar demasiado valor às palavras de Fontenelle e mostrar que ele chegou a pressentir como é pouca a visibilidade da Terra para os habitantes de Júpiter. Aqui temos um pequeno problema de trigonometria. Fazendo o cálculo, descobrimos que para Júpiter a Terra não se afasta do Sol senão numa oscilação de 11 a 13 graus de uma quadratura a outra. Parece